Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez com a ajuda de Deus para mais uma ministração de uma lição de EBD na sala virtual EBD AD Candel. Hoje estudaremos a lição 9, a primeira ordenança da igreja, o batismo em águas. Dentro dessa temática, o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje, 3 de março de 2024, o texto áudio da lição está lá em Mateus 28, 19, quando Jesus, nas suas últimas recomendações, antes de ascender aos céus, ele dizia: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula, digamos, formal, bíblica para o batismo em águas. Queira Deus falar ao seu coração, você que já é um crente em Jesus, aprendendo mais nesse assunto, ou um novo convertido, ou você que ainda não é um crente em Jesus, que aprenda acerca dessa ordenança e assim fazer parte da igreja do Senhor neste mundo. A lição 9, ela trará uma exposição da doutrina bíblica do batismo em águas, como uma ordenança para todo cristão, todo seguidor, para todo discípulo de Jesus. É uma prática cristã que diz respeito à nossa identidade com Cristo. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão acerca da salvação. Então, esta fé que nós temos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ela precisa ser externada publicamente, vivenciada no dia a dia da vida. Isso tem a ver com confissão pública de fé em Jesus. Vamos ver também que a forma de como se batizar e o seu propósito, eles têm sofrido alguns desvios na história da igreja, e é isso que nós veremos nesta lição, para que tenhamos uma compreensão correta acerca do batismo em águas. O ponto 1 da lição traz os pressupostos bíblicos, doutrinários do batismo. O batismo visto como um sacramento. Primeiro ponto, é um erro doutrinário. Para muitos, em outras religiões, trata como um sacramento, mas biblicamente não é um sacramento. A gente vai entender melhor quando agora vemos o significado do que é um sacramento. A gente sabe que há segmentos do catolicismo, como também do protestantismo histórico, que passou a considerar a prática do batismo como um sacramento. Mas o que é um sacramento? Essa palavra ela vem do latim, que é sacramentum, e tem o significado sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Quer dizer, quando alguém participa do sacramento, aí recebe como um induto, uma graça de Deus. Então o sacramento é um transmissor de graça de Deus, de uma bênção espiritual sobre aquele, na vida de quem participa de algo em torno de um sacramento. E quem introduziu isso no ensino, dentro da história da igreja, foi Agostinho, que viveu no século IV, falecendo no século V, era um bispo de uma cidade chamada Hipona, e ali ele introduziu esse ensino do batismo como um sacramento, como que um rito que transmite uma graça espiritual, e inclusive independentemente da fé de quem o pratica. Era como que um sinal visível de uma graça invisível. Então, para a gente compreender melhor, vamos relacionar aqui a questão pois estamos ensinando o batismo como ordenança, e vamos relacionar aqui sacramento versus ordenança para a nossa melhor compreensão.
Como dissemos, a palavra sacramento, ela traz uma ideia de um ritual, um sinal que tem como resultado a graça de Deus sendo transmitida ao indivíduo, no caso aí o batizando, aquele que está sendo batizado. Já a palavra ordenança traz a ideia de uma prática, uma cerimônia prescrita no Novo Testamento, mas dentro de uma perspectiva memorial. Por exemplo, a Santa Ceia, que é em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, traz toda a lembrança daquilo que Jesus sofreu por nós lá na cruz, mas quando se ministra a ceia, não se está repetindo a ceia, né? Como alguns pensam, que eternamente repetindo o sacrifício de Jesus, como que está voltando a crucificar ele outra vez. Isso são incompreensões erradas das doutrinas bíblicas, né? De modo que a gente não pode compreender o batismo como um sacramento, como algo que vai nos transmitir, ou como que a nossa salvação dependa especialmente do batismo. Não, sim, claro, é uma ordenança dada por Jesus, nós vimos lá em Mateus 28, 19, mas ele em si mesmo ele não é fundamental para a salvação da alma humana, mas é consequente daquele que agora é convertido, que teve um encontro com Cristo, vida mudada, transformada, e agora ele vai participar do batismo. Mas então, algumas tradições cristãs tornou assim o batismo, né, necessário para a salvação, mas biblicamente o batismo não é requisito para a salvação, mas é uma ordenança dada por Jesus a toda igreja, a todo discípulo, né? O ponto 2 da lição traz o batismo exatamente ensinando da maneira correta o batismo como uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Está lá em Mateus 16, 15, 16, quando ele recomenda sair por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, né? E em Mateus 28, que é o texto áureo da lição, né, quando ele ensinou a forma de como praticar o batismo, portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Os apóstolos, sucessivamente na história da igreja, eles ensinavam o batismo como uma ordenança e não como um sacramento. Atos 2, 38, aquele momento em que Pedro brada e disse-lhes: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, quer dizer, apontando para aquele que tinha ensinado como se batizar, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, quer dizer, algo mais, receber Deus na vida através do habitar do Espírito Santo na vida daquele que crê, né? Isso aí é o sentido de dom do Espírito Santo, né? Então não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Não, é uma ordenança dada por Jesus a quem já alcançou essa graça, e não para obter esta graça, ele já obteve salvação pela graça e agora ele se submete ao batismo porque é uma ordenança dada a todos os cristãos. Outro ponto interessante da lição como um abismo chama outro abismo, um ensino errado leva a outro ensino errôneo também, de modo que o batismo ele deve ser administrado aos adultos, né? E Agostinho também, aquele teólogo lá de Hipona, ele também entendia que o batismo era como um sacramento e dizia que até bebês deveriam ser batizados para se livrarem do pecado original, né? E assim serem salvos. E assim, pelo batismo, ele anulava o pecado original até das crianças. Mas isso não é bíblico, porque nós vamos compreender que a gente vê por todas as escrituras, inclusive a partir de João Batista, como precursor do Messias, ele aparece no deserto da Judéia, pregando o evangelho e anunciando o batismo de arrependimento. É por isso que João, ele mais tarde recebe esse nome de Batista, porque ele era um que começou a batizar ali nas terras de Canaã, né? E
uma coisa ele deixava bem claro, que era batismo para arrependimentos e remissão de pecados. E assim ele estava preparando o caminho da pregação do Evangelho da Graça, porque diz o texto que ele estava como que endireitando as veredas do Senhor. Quer dizer, era a voz do que clamava no deserto, mas anunciando já aquele que viria antes dele, inclusive depois dele. E ele também anunciava que viria um mais forte do que ele, do qual não era digno de desatar correr das suas sandálias, e esse não só haveria de batizar as pessoas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E ainda que João não tivesse tido um encontro pessoal com Jesus, ele não conhecia, mas quando João batizava lá no Rio Jordão, vem Jesus até João para também ser batizado, né? Ele encontrou dificuldade para compreender porque Jesus queria ser batizado, porque não tinha de que se arrepender, não tinha pecado de que se arrepender, mas Jesus disse que ele tinha que fazer daquele modo, porque para atender toda a justiça, e era um momento oportuno para Deus dos céus dar testemunho de que o próprio Jesus era o Filho de Deus. E tudo isso aconteceu naquele momento quando Jesus foi batizado por João ali no Rio Jordão. O ponto 2 da lição traz o símbolo e o propósito do batismo. O que é que nós temos ainda mais a aprender acerca do batismo em água, né? É um batismo por imersão, porque simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, um símbolo muito claro que a Bíblia ensina acerca do batismo é como se fosse um sepultamento de alguém que morre para o mundo e ergue-se para Deus. E da mesma maneira como Jesus, ali a gente vai se identificando também na morte, sepultamento e na ressurreição de Jesus, como está escrito lá em Romanos 6, 4, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo ele tem esse simbolismo de alguém que morre para o pecado, morre para o mundo, morre para essa sociedade secularizada, distante de Deus, e ao se erguer ali das águas batismais é como que é um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa mesma verdade Paulo ensina também à igreja em Colossos, né? Quando ele dizia assim: sepultados com ele no batismo, dele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, né? Que o ressuscitou dos mortos. Então o batismo em água simboliza que o cristão morre para a velha vida e agora entrou em uma nova vida, né, em Cristo Jesus, como está lá em 2 Coríntios 5,17, né? Que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E é muito importante esse ponto da lição, que é a questão do propósito do batismo. As igrejas não batizam pessoas para fazer adeptos, não batiza pessoas para aumentar a membresia daquela igreja. Não. O propósito do batismo em águas é aquele que é o batizando, aí ele testemunha, dá um testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, o batismo é uma confissão pública da fé do batizando em Jesus. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, né, está testemunhando de forma pública perante o mundo de sua nova vida de seguidor de Cristo. E muito mais do que isso, que ele venha a ser verdadeiramente um discípulo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Atos 2, 41, 42 nos fala disso também. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, consequentemente, né, aqueles que vão se batizando vão se agregando ao corpo de Cristo, ser igreja do Senhor, cristãos que
levam agora esse nome porque agora estão identificados com Cristo. Então, quem se candidata ao batismo deve estar convicto, né, consciente da fé que abraçou. E não há aqui espaço para neutralidade. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Cristo. Isso que está contido na palavra do Senhor, né? A gente faz uma analogia, essa questão de seguir a Cristo, ser um discípulo de Jesus e ser uma testemunha dele, né, com aquela analogia do torcedor de um clube de futebol. Um pouco pejorativa essa comparação, mas dá-nos a entender que só se conhece um torcedor de um time quando ele torce pelo time, quando ele defende o seu time. Assim também é a testemunha de Jesus no sentido de professar a sua fé em Cristo e anunciar este evangelho, porque quando nos tornamos um salvo em Jesus, na verdade vem em nós esse desejo, a vontade, temos o compromisso de dar de graça aquilo que de graça recebemos, né? E isso está diretamente ligado também a essa questão de batismo, conversão, vida nova e um testemunho de fé. De modo que no ato da decisão do batismo não há espaço para a indecisão, né? Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados ou por não conhecer o significado do batismo em águas. Outros, por falta de convicção, não se batizam. Às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer nenhum tipo de delito, ou de pecado, ou de falha, né? Não. Embora a Bíblia nos mostre que o crente deve evitar o pecado e, consequentemente, quem tem um encontro com Cristo, verdadeiramente, quando tem esse encontro com Ele, a pessoa nunca mais é a mesma, porque seu modo, suas atitudes, seu comportamento muda completamente por causa do agir de Deus na sua vida, a atuação do Espírito Santo em sua vida. Então, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Esse é um pensamento errado com relação ao batismo. Mas o pecado é vencido em nossas vidas quando se anda no Espírito, na dimensão do Espírito, sob a influência do Espírito Santo. Aí sim, se acha combate contra o pecado. Há outro aspecto também quanto a essa questão da indecisão em torno do batismo, né? Que há muitos que também rejeitam o batismo por quê? Justamente por falta de conversão, ou estão conscientes das implicações que essa prática traz e não estão dispostos a cortar digamos, o cordão umbilical com o pecado, com o mundo, né? E por isso muitos ficam se achando que não é a hora, não é o momento, ou mesmo na verdade não quer se comprometer com este Cristo que é anunciado, que é pregado, que inclusive ele não é só Salvador, ele é Senhor daquele que salva. Então ele passa a ser aquele que nos guia, que nos orienta, aquele que comanda as nossas vidas. De modo que, de acordo com Atos 2,38, podem ser batizados verdadeiramente aqueles que são convertidos, né? De modo que o batismo é mais do que ser obediente a um mandamento de Cristo, mas relaciona-se com o ato de se tornar um discípulo seu. Isso é muito importante, a gente compreender de que vida cristã está diretamente relacionada a uma vida de relacionamento com Deus, né? O ponto 3 da lição traz a fórmula e o método do batismo, né? A fórmula é aquela lá de Mateus 28:19, né? Que a gente chama-se de a fórmula trinitária, né? Que aquele que se batiza deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque há um pensamento, nós dissemos no início, na introdução dessa lição, que há ensinos também heréticos em torno do batismo, que só se deve ser, por exemplo, batizado somente em nome de Jesus, porque pega um ou dois textos isolados das Escrituras, mas, por exemplo, o que está em Atos 2,38, em 19,5, também de Atos dos Apóstolos, não invalida o que está contido na recomendação expressa, clara, objetiva, completa, de Jesus em Mateus 28:19, né?
Aí tem os pensamentos, né, do unicismo, né, ensinando exatamente isso e também distorcendo a doutrina da Trindade em torno da pessoa de Deus, né, que é um Deus em três pessoas, mas uma só essência, né, uma só substância, né, de modo que nós, quando compreendemos esse ensino pelas Escrituras, não temos nenhuma dificuldade em ver Deus em três pessoas, embora a gente tenha todo aquele peso do ensino monoteísta em todo o Antigo Testamento, de um Deus só, a adoração ao único Deus, assim como foi ensinado a Israel, mas Jesus, quando aqui se revela o Messias, inclusive o ápice da sua revelação à humanidade foi exatamente ele, na sua pessoa, revelar o Pai. É isso que está dito lá em João, de modo que mais tarde ele vai deixar a igreja, vai padecer na cruz, vai ressuscitar, vai ascender aos céus, mas ele deixou a promessa do Consolador, de modo que hoje Deus atua na igreja através do Espírito Santo. Então, não se deixe levar por esse ensino, né? Que é conhecido também pelo modalismo, que é uma doutrina herética que nega a existência das três pessoas da Santíssima Trindade na fé cristã. Não se leve por esses ensinos. Mas aqui nós estamos falando da fórmula e do método. E qual é o método de batismo, irmão Samuel? É pela imersão. O que é isto, né? Primeiro eu quero lhe dizer que nós não encontramos no Novo Testamento nenhum vestígio da prática do batismo por aspersão, que nós vamos fazer essa distinção entre batismo por imersão e por aspersão, né? A aspersão é o ato de borrifar, de respingar, molhar com pouca água ao corpo de alguém, né? Já o batismo por imersão é no sentido, né, lá do grego, batizo, no sentido de mergulhar, submergir. Isso, esse sentido do texto é tanto na Bíblia como fora das Escrituras. Então, vários textos nas Escrituras mostram que o batismo deve ser por imersão, e inclusive porque tem lá o simbolismo do sepultamento, daquele que desce as águas, sai das águas como uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo ser, digamos assim, porque agora tem a Cristo em suas vidas. E a grande diferença dessa humanidade é basicamente esta: estar em Cristo ou estar sem Cristo. Faz toda a diferença, como que é a distância entre o céu e o inferno, né? É duro, mas essa que é a verdade. Como faz diferença a vida, Deus na vida de alguém pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, é muito claro isso nas Escrituras, que o método do batismo deve ser por imersão. Se você aprendeu errado, de modo diferente, procure aprender de acordo com as Escrituras. Por exemplo, muitas pessoas foram ter com João Batista para serem batizados no Rio Jordão. Diz lá em João 3, também 23, que João batizava onde havia muita água, porque o batismo tinha que ser por imersão. No próprio batismo de Jesus, que foi batizado lá no Rio Jordão, e diz o texto que logo ele saiu da água, de modo que João imergiu Jesus, o corpo de Jesus ali na água, e ali ele levanta ele batizado, obviamente, né? Então, para nós concluirmos esta lição, essa oportunidade que Deus nos concede para estudarmos essa lição tão importante doutrinariamente para a igreja, para ela fazer parte de maneira correta, de maneira bíblica, equilibrada, né? Sem exageros, né, religiosos, nem sem exclusão daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que nós devemos fazer e ser parte da igreja do Senhor aqui na terra. Para concluir, a gente quer só relembrar tudo aquilo que nós refletimos nesta oportunidade. Ponto 1. O batismo em água não é sacramento, como algo que transmite a graça de Deus independente da fé do batizando. Isso é completamente errado. E mais, o batismo envolve arrependimento de pecados pessoais, de modo que não é bíblico batizar criança, porque a criança não tem de que
se arrepender, ainda não tem consciência da sua condição diante de Deus para se arrepender. Isso é muito lógico, né? Até lógico é. Ponto 2. O batismo é uma ordenança ensinada por Jesus mediante fé e arrependimento para seus seguidores e discípulos. Ponto 3. O batismo em água é para o convertido que deu crédito à pregação do Evangelho e agora ele testemunha dessa fé em Cristo Jesus. Finalmente, os batizandos devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo método da imersão, simbolizando o sepultamento e ressuscitado em Cristo. E assim, nós concluímos essa ministração esperando que o Espírito Santo o faça melhor compreender esta temática tão importante na vida da igreja. A próxima lição vem aí, quando estudaremos sobre a Santa Ceia do Senhor, que também é, digamos assim, o segundo tempo, ou a segunda ordenança de Cristo dada à sua igreja. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, que Deus nos abençoe.